Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Vamos lá? Diz assim, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro, em Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Fala assim, fez silêncio. Não respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e fez o quê? E o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, aos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, quão grande é a tua fé, faça-se como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você pode levantar as tuas mãos, orar pela minha vida. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, de podermos servir ao Senhor e te buscar. Eu oro, Pai, para que essa noite o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra seja liberada aqui, Senhor, de forma simples, pura e eficaz. Em nome de Jesus, que ela encontre em nós um terreno fértil. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos receber o alimento que vem do alto, Pai. Enche as nossas vidas, Pai, me usa como teu instrumento, com graça, com unção, com autoridade, para repartir com a tua igreja aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Nós te bendizemos, já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. Amém? Gente, esse texto é um texto muito conhecido. E algumas coisas nessa palavra me chamam muito a atenção. Porque Jesus sai de um lugar para o outro. Jesus exercendo o seu ministério, pregando a palavra. E no meio do caminho, a palavra fala que ele encontra uma mulher, e a condição dessa mulher, imagine que era de tamanho desespero, de angústia, de preocupação, de ansiedade, porque ela vai procurar Jesus, porque a palavra fala e descreve como se a filha dela estivesse horrivelmente endemoniada. Não bastasse estar endemoniada, a palavra faz questão, e tudo que a Bíblia fala, tudo tem um sentido. Quando fala horrivelmente, é porque estava realmente potencializada a situação daquela menina. E a palavra diz que ela estava horrivelmente endemoniada. E ela vai procurar Jesus para ter socorro. Quem aqui você já procurou Jesus para ter socorro? Ela vai procurar Jesus a fim de ter socorro. Só que quando ela encontra Jesus e ela pede: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Minha filha se encontra horrivelmente endemoniada. Ela está atormentada. A primeira reação de Jesus para aquela mulher, qual foi? Qual foi? Quem leu? 1, 2, 3. O silêncio. Obrigado, meu irmão. A primeira reação de Jesus para aquela mulher não foi acolher ela,
não foi socorrer ela, mas a primeira reação de Jesus para aquela mulher foi o silêncio. E nós somos ministrados no domingo sobre o silêncio. E quando eu estava meditando nesse texto, me chamou muita atenção essa parte. Jesus, ele se silencia para aquela mulher. Mas qual era o objetivo do silêncio? Porque a maioria de nós, quando nos deparamos com o primeiro silêncio de Jesus, a nossa reação é desistir, desanimar, fraquejar, retroceder. Jesus não me ouviu, Jesus não quer fazer. E simplesmente voltar à sua vida, ficar no seu tormento. Mas aquela mulher continuou seguindo a Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção é que os discípulos, eles encorajam Jesus. E o encorajamento que eles dão para Jesus é: manda ela embora. Despede essa mulher, se livra dela. Ela fica atrás de nós, gritando. Ela fica atrás de nós, nos incomodando. Despede essa mulher. E nesse momento, Jesus se vira para aquela mulher e a responde. Só que a resposta de Jesus para essa mulher era uma resposta que confronta a nossa reputação. É uma resposta que mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso ego. A resposta de Jesus para ela não foi para auxiliá-la e confortá-la. E ó que Jesus, ele sempre vai nos olhar com um olhar de compaixão. Mas em alguns momentos, nós precisamos sermos estimulados, encorajados a permanecermos naquilo que nós acreditamos, se confiamos em Deus. Se confiamos naquilo que Jesus tem para nós, na palavra que Ele pode gerar nas nossas vidas. Então ela pede socorro. Jesus provoca, testa a sua fé, dizendo: não se pode tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Gente, quem ficaria ali? Levanta a tua mão. Você ficaria? Vou falando de humanidade. Eu estou falando, se você chegasse aqui no culto e você pedisse socorro, se alguém te falasse: a gente não vai orar por você e deixar de orar por outra pessoa e orar por você que é um cachorrinho. Você ficaria? Só que antes da sua reputação, ela sabia quem ela estava buscando. Ela confiava que Jesus era a fonte de vida que ela necessitava naquele momento. Então, quando Jesus olha para aquela mulher e Jesus a coloca nessa condição, ela imediatamente, a palavra fala que ela se prostra e ela faz o quê? O adora. Fala assim: ela o adorou. Ela o adorou. E ela diz: Senhor, ajuda-me. Quando Jesus confronta ela, a sua resposta é uma resposta carregada de humildade e carregada de fé. Eu creio que o que o Senhor deseja de todos nós nesses dias é que nós tenhamos um coração humilde e um coração tomado de fé. Se nós tivermos um coração humilde e um coração tomados de fé, com certeza nós vamos sair do estágio que nós estamos e nós vamos desfrutar do lugar que o Senhor Jesus deseja nos levar.
Se nós olharmos para a palavra de Deus, há tantos momentos da palavra que Jesus faz coisas que fogem completamente à nossa razão humana. Um cego procura Jesus para ser curado. A hora que ele procura Jesus, Jesus faz o quê? Cospe no chão, faz lodo, aplica nos seus olhos e fala, vai até o tanque agora e se lava. É racional isso? É racional? Foge da razão. Não é racional. Humanamente falando, não tem sentido. Como que eu quero ser curado e ao invés de alguém pôr as mãos nos meus olhos, liberar uma palavra sobre a minha vida, pega a terra e põe no meu olho, vai piorar. Vai causar uma infecção, vai causar uma alergia, sim ou não? Vai provocar uma ferida maior do que a que os meus olhos têm. Só que Jesus nunca vai trabalhar de acordo com aquilo que eu quero. Ele sempre vai trabalhar de acordo com aquilo que Ele já tem projetado para a tua vida. Quando Ele fala para aquela mulher, eu não posso te dar o pão. Se eu te der o pão, vai faltar para o filho. Então não se tira pão da mesa do filho para dar aos cachorrinhos. Ele confronta ela, mas ela passa por cima do orgulho. E ela manifesta humildade e fé. Diga assim, eu preciso saber esperar o processo de Deus e viver uma humildade verdadeira e genuína. Ela não abre a boca para exigir nada. Ela não reclama do modo que Jesus falou com ela. Ela não se exalta, mas ela reconhece a sua posição. Ela reconhece o lugar que ela está. Ela reconhece o estágio que ela está. E eu vim aqui para te encorajar hoje, como eu fui sendo encorajado pelo Espírito de Deus, a reconhecer o lugar que eu estou, que eu necessito me colocar na posição de alguém que precisa do pão que o Senhor Jesus tem para oferecer. Não é o pão que eu acho que eu preciso, não é a quantidade que eu acho que eu tenho que ter. Porque o crente é o seguinte, o crente ele chega a um estágio da vida dele que ele acha que ele já alcançou muito. E ele começa a escolher o que ele vai comer. Ele começa a escolher o que ele vai viver, o que ele vai ter. Então a palavra hoje não está muito boa. Quando chegar em casa eu vou no YouTuber e eu ponho no YouTube a palavra que eu preciso. A palavra que eu quero. Não, ela não fez isso. Às vezes nós temos tanto de Deus, que nós desprezamos o que Ele está nos oferecendo. Jesus estava dizendo para ela, o que eu tenho para você é essa porção. Está disposta a comer dela? O que eu tenho para você hoje é isso que eu vou te oferecer. Está disposta a sair da posição que você acha que você tem e se submeter à comida que eu quero te oferecer? Ela apenas crê, fala assim, eu só preciso crer. Porque a fé ela não é questionadora. A fé é convicção. A fé, ela não pergunta como. Fé é fé. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que se é a dose que Jesus está dizendo que eu preciso,
é o que eu vou me alimentar e é o que vai saciar a minha fome. A segunda coisa que essa mulher faz, ela não desiste. Fala assim: eu não posso desistir. Fala assim: eu preciso fortalecer meu coração. Você não pode desistir. Você precisa manter o teu coração saudável, mesmo diante de uma negativa, mesmo quando você ouve não. Eu preciso continuar confiando. Fala, eu preciso continuar confiando. Eu amo quando o salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Porque subir no monte, todos nós podemos subir. Mas permanecer no santo lugar é quando eu decido continuar confiando, mesmo que eu tenha uma resposta negativa. Eu vou continuar crendo. Jesus, eu não vou desistir. Jesus, eu não vou voltar atrás. Jesus, eu vou continuar te buscando. Então fortaleça o teu coração. Fale assim para quem está do teu lado: não desista. Fortaleça o teu coração. Não desista. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa. Você não sabe o que eu estou enfrentando na minha. Graças a Deus está uma bênção. Mas às vezes, a batalha que você está enfrentando é tua mesmo. Graças a Deus que não é minha. Por quê? Porque Deus te capacitou para isso. Ele não nos coloca em guerra nenhuma que nós não possamos suportar. Se eu estivesse enfrentando a sua batalha, talvez eu não suportaria, porque não é minha, é tua. Essa mulher, ela estava enfrentando uma adversidade terrível. Ela não conseguia ver libertação na sua filha. Só que ela também tinha uma fé incrível. Diante da adversidade, Jesus sempre vai mandar a força que você precisa para vencer o dia mau. Vira para quem está do teu lado. Se você tiver liberdade, põe as mãos no ombro dessa pessoa e diga assim: você sabia que toda a força que você precisa para vencer o dia mau já está aí dentro de você? Você sabia disso, Eva? Você sabia disso, querida? Toda a força que você precisa para vencer o dia mau já está dentro de você. Toda a capacidade, toda a resiliência para saber enfrentar os dias difíceis já está dentro de nós. É que o nosso coração ele fica temeroso, ansioso. Eu deixo de olhar para Jesus e eu começo a olhar para a minha necessidade. Aliás, não é nem a minha necessidade, é o que eu acho que eu necessito. Porque a necessidade dela era o pão da mesa. Era o que ela achava. Até Jesus provocá-la. Aí ela olha para a migalha e fala: mas eu posso comer das migalhas. Eu posso me saciar delas. Eu posso desfrutar delas. Então fortaleça o seu coração. Desfrute do entendimento da graça de Deus. Persevere. Fale assim: eu vou perseverar. Sabe, o que me encoraja nessa mulher é que ela sabia que uma migalha do poder de Deus era suficiente para mudar tudo.
Um pouco do poder de Deus era suficiente para mudar tudo. Gente, para quem está faminto, o que Jesus oferece é suficiente. Quando eu estou abastado demais, eu começo a desprezar as coisas. Mas para aquele que está faminto, um pouco do poder de Deus, se eu tiver fé do tamanho do quê? O que a palavra fala? Fé no tamanho do quê? Do tamanho do grão de mostarda. É tão pequenininho. Mas se eu confiar em Deus um pouquinho, e essa confiança, a minha humanidade não consegue produzir. A minha razão, ela não consegue compreender. Tem até uma canção que diz, a fé sabe. Como que é? A fé sabe, ela não. Esqueci agora. Sumiu da mente. Ninguém lembra. A fé sabe, ela não sente, lembrei. A fé sabe, não precisa ver. Se eu tiver fé, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei o que Jesus pode fazer. Eu sei, o meu Jesus pode operar, eu sei, o meu Jesus pode libertar, eu sei, o meu Jesus pode entrar no meu casamento e restaurar tudo, eu sei, eu sou convicto que o meu Jesus pode salvar o meu filho, eu sei que meu Jesus pode libertar das drogas, eu sei, Jesus pode abrir essa porta de emprego, eu sei. Eu não preciso estar vendo, eu não preciso estar sentindo nada, eu só tenho convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la na minha vida em nome de Jesus. Então persevere, não desista, insista, mesmo que as pessoas digam, cale-te. Jesus, manda ela embora, despede ela, despede ele, está incomodando o barulho. Mesmo assim, continue, persevere, continue confiando, continue crendo, confie no final da história. Fale assim, eu vou confiar no final da história. Alguém sabe o que vai acontecer na tua vida daqui 5 anos? Daqui 10 anos, vai. O ano que vem. Amanhã. Você sabe o que vai acontecer com a tua vida? E o que me cabe? O que te cabe? Confiar. Porque eu sei que amanhã o meu dia vai ser glorioso. Porque Jesus já está nele. Então o nosso papel é confiar no final da história. O final da história para essa mulher, Jesus olha para ela. E quando Jesus olha para ela, Jesus diz, versículo 28, põe para mim por favor. Versículo 28, nós vamos ler juntos. Jesus, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo. Como que é que Jesus falou que faça com ela? Como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Qual o tamanho da tua fé? Será que Jesus vai encontrar em nós aqui nessa noite tão grande fé
que Ele vai poder olhar para nós e dizer: faça-se contigo como queres. Por isso que às vezes a gente fala: ah, mas Jesus não vai fazer, mas Jesus não vai operar. É porque a minha fé não é suficiente para mover o coração dele. Se eu perseverar, se eu manter meu coração convicto, se eu buscá-lo de todo o coração, se eu insistir, se eu comer da comida que ele me oferece, o final da história, Jesus vai mudar a nossa vida. Jesus vai mudar a tua história. Você pode se colocar de pé.